Neste exato momento, a OTAN está defendendo a Polônia. A Rússia mobilizou suas tropas. Começa um jogo mortal. Quem vai atacar primeiro? Varsóvia lançou uma bomba que pode mudar todo o cenário. Militares poloneses correm para a Ucrânia. A OTAN se prepara para abater os drones de Putin diretamente no céu. Isso pode significar o fim da Rússia. Sensação. Várias frentes explodem simultaneamente. Os azovitas fecharam a armadilha. A Crimeia está em chamas. A ferrovia estratégica está paralisada. Kupiansk está pegando fogo. O exército ucraniano iniciou uma grande operação de limpeza. A verdadeira batalha já está a todo vapor. E o inimigo está sofrendo perdas catastróficas. Aconteceu. Trump interveio. Uma cúpula de destaque com Putin e Zelensky. Mas a sensação veio do Cáucaso. Kadyrov fez uma declaração que ninguém esperava. Os Estados Unidos estão de olho na China e na Índia. Trump recebe um documento capaz de virar a ordem mundial de cabeça para baixo. Tudo isso a seguir em nossa edição Ponto Quente. Sensação. A resposta sangrenta a Putin. A OTAN defendeu a Polônia, mas a aliança preparou algo inacreditável. Isso vai te surpreender. Algo terrível está vindo. O mundo explode em tensão. Quem fará o primeiro movimento com mísseis, a OTAN ou Moscou? Veja todos os detalhes. O ataque de drones russos à Polónia e os exercícios militares Zapad 2025 na Bielorrússia são um ensaio para um ataque ao flanco oriental da OTAN. Durante exercícios na Bielorrússia, a Federação Russa está praticando a captura do corredor Suwalki. Construir. A RFA não esconde suas metas e objetivos. Em Kaliningrado, a Rússia, de forma ostensiva, em plena luz do dia e em uma estrada movimentada, posiciona o Iskander. E o Ministério da Defesa do país agressor relata diariamente sobre ataques bem-sucedidos de treinamento e combate com mísseis e bombas, utilizando aviação e marinha contra o território da Aliança do Atlântico Norte. As tripulações dos aviões MiG-31, equipados com o complexo de aviação Kinzhal, realizaram um voo sobre as águas neutras do Mar de Barents como parte do exercício estratégico conjunto Oeste 2025. Durante a execução da missão de treinamento de combate, as tripulações praticaram o lançamento de um ataque aéreo simulado contra alvos críticos do inimigo. Em resposta, a OTAN está fortalecendo seu potencial militar nos países vizinhos à Rússia. Segundo a mídia polonesa, a missão Guarda Oriental, anunciada na véspera por Mark Rutte, já começou. O Estado-Maior polonês publicou imagens do pouso de um avião de transporte francês A-400 em Minsk-Mazowiecki. Ele entregou armamentos para os caças Rafale, que, como se descobriu, já estão na Polônia. No âmbito da missão, os países da Europa Ocidental e do Norte estão reforçando o potencial técnico-militar dos países mais vulneráveis à ameaça russa. Nessas atividades estarão envolvidas, em particular, Dinamarca, França, Grã-Bretanha e Alemanha. Isso sim é revelador. Ou seja, estamos falando da aplicação prática do artigo 5 do Estatuto da OTAN, ou seja, segurança coletiva. No território tanto da Polônia quanto dos países bálticos, está ocorrendo a realocação de unidades tanto das forças armadas desses países quanto, consequentemente, dos países membros da OTAN. Em primeiro lugar, trata-se do fortalecimento das fronteiras terrestres, com o objetivo de prevenir possíveis provocações. Também está sendo reforçada a defesa do céu oriental. França, Grã-Bretanha e Alemanha estão transferindo para o território dos países que fazem fronteira com a Rússia caças Rafale e Eurofighter, além de sistemas adicionais de defesa antiaérea. Qualquer inação, é claro, é uma demonstração de fraqueza que incentiva a Federação Russa e todos os demais no futuro a violar aquelas, digamos, fronteiras da arquitetura que foram estabelecidas, por exemplo, na Ordem de Alta Potsdam, que agora os Estados Unidos da América estão tentando manter. Agora a questão é se os EUA apoiarão a Europa. Após a reação pouco clara de Donald Trump, os políticos europeus começaram a duvidar da disposição de Washington em, na prática, defender as fronteiras da OTAN. Qual é a sua reação à invasão de drones na Polônia? Isso pode ter sido um erro, mas independentemente disso, não fico feliz com nada relacionado a essa situação. Mas espero que isso acabe. O Kremlin está observando a resposta da Europa e dos Estados Unidos. A fraqueza e a ignorância do problema serão um convite para Putin passar dos ensaios para um ataque real. Urgentemente. A Ucrânia está destruindo o inimigo em toda a frente. A Crimeia está em chamas, a ferrovia está paralisada. As forças armadas ucranianas eliminaram os russos. Não sobrou nada da instalação mais importante. Sikorsky detonou uma bomba. Isso mudou tudo. A Polônia está implementando um plano de vingança. Confira no vídeo todas as últimas novidades.
Eles ficaram quase sem equipamentos. Os ataques das forças armadas ucranianas praticamente destruíram a base militar russa em Sebastopol. Agentes do movimento partidário Atesh descobriram, durante o reconhecimento do 758º Centro de Apoio Logístico da Frota do Mar Negro da Rússia, uma quase total ausência de equipamentos no território da base, e os poucos veículos restantes pareciam estar fora de operação. Trata-se do fato de que, da direção de Kherson, os ocupantes russos realocaram unidades da 7ª Divisão Aerotransportada para a direção de Zaporígia. Por isso, não descarto a possibilidade de que a ausência de equipamentos neste local esteja relacionada à chamada rotação ou realocação do pessoal e, consequentemente, dos equipamentos diretamente para a zona de combate. Além disso, as forças armadas da Ucrânia realizaram explosões nas ferrovias da Rússia. Uma das operações ocorreu no trecho Maloarkhangelsk-Glazunovka. Lá, funcionários da RZD encontraram minas desconhecidas. Durante a desativação delas, ocorreu uma explosão, resultando na morte de 2 membros da Guarda Nacional Russa e ferindo outro. Também foi interrompido o tráfego ferroviário de importância federal. Todas essas pessoas são aquelas que precisam ir para Belgorod, para Kursk, para Gonorê. Outra explosão ocorreu na região de Leningrado, na linha ferroviária São Petersburgo, Pskov, no trecho Stroganov-Michinskoye. Como resultado da explosão, a locomotiva descarrilou e 15 vagões-tanque de combustível foram destruídos. Mas não é só na retaguarda do inimigo que está inquieto. Na linha de frente, os ocupantes também não conseguem cumprir os planos do Kremlin. O exército ucraniano está tendo êxito na região de Sumy. Ao mesmo tempo, os russos estão sofrendo perdas significativas em Kharkiv, informa Zelensky. Na direção de Sumy, as forças de defesa da Ucrânia assumiram a iniciativa operacional. Estamos falando do avanço diretamente até a linha da fronteira condicional entre Rússia e Ucrânia e da desocupação de mais localidades, Konstantinovka, Novo-Konstantinovka. Na direção de Sumy, as forças de defesa da Ucrânia frustraram não apenas os planos militares, mas também os planos políticos da liderança russa de criar a chamada zona de amortecimento com avanço de até 20 quilômetros. Bem, as tropas russas continuam violando o espaço aéreo da OTAN. O drone russo que foi detectado no céu da Romênia na noite de 13 de setembro já foi o segundo caso após o ocorrido na Polônia. Como observam no Instituto para o Estudo da Guerra, dessa forma a Rússia tenta analisar as capacidades e a reação da Aliança do Atlântico Norte à invasão de drones de ataque, para usar essas observações em futuros conflitos. A Federação Russa está testando a possível reação da OTAN, não apenas no momento da violação do espaço aéreo, mas também, consequentemente, no momento da interferência dos sinais de GPS sobre uma área significativa dos países da OTAN. Em primeiro lugar, trata-se dos países bálticos, da Polônia e, consequentemente, dos países escandinavos. Além disso, a navegação livre no Mar Báltico está sob ameaça. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Polônia propôs ao Ocidente interceptar drones e mísseis russos no espaço aéreo da Ucrânia. Esta é uma revisão da posição da Polônia. Lembro que o lado ucraniano tem feito essas propostas de fechamento do espaço aéreo da Ucrânia sobre as regiões ocidentais desde o início da invasão em grande escala da Federação Russa na Ucrânia. Assim, aquela provocação em grande escala da Federação Russa tornou-se o catalisador para a mudança de posição da liderança política polonesa no momento da neutralização dos meios aerodinâmicos de ataque do país ocupante. Como escreve o New York Times, a produção de drones de ataque e de reconhecimento tornou-se uma prioridade para o ditador russo. Somente no ano de 25, os ocupantes lançaram mais de 30 mil drones, o que é quase 9 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Consequentemente, o país agressor também passou a produzir mais drones. Para comparação, são apresentados os números do ano passado e os lançamentos de drones já diretamente em 2025. Além disso, não há ênfase no fato de que até 50% desses drones são drones chamarizes. Estas são gérberas que não carregam ogiva. Portanto, atualmente não há razão para falar em aumentar a produção de drones de ataque. Urgente! Kupiansk está pegando fogo. Eliminação completa do inimigo. As forças armadas da Ucrânia iniciaram uma operação grandiosa. Nunca houve nada assim antes. Aconteceu o inacreditável. Os ocupantes estão sofrendo enormes perdas tentando romper. A verdadeira batalha por Kupiansk já começou. O que vem a seguir? Veja na reportagem. Os ocupantes estão tentando romper a defesa ucraniana. Os russos estão avançando simultaneamente em 5 setores da linha de frente. Assim, na direção de Velikomikhailovka, na região de Zaporizhia, o inimigo está se preparando ativamente para a fase ofensiva. O principal objetivo dos ocupantes é chegar até a vila de Verbov. Nós sabíamos que isso ia acontecer. Ficamos
sabendo que haveria ações de assalto, mas não esperávamos que o inimigo avançasse por uma frente tão ampla. A situação está um pouco melhor na direção de Novopavlivka. Aqui nossos defensores conseguiram tomar o controle do povoado de Filial. Anteriormente, ele foi repetidamente atacado pelo inimigo, que tenta tomá-lo sob seu controle. Mas agora, as posições estão sendo mantidas pelas Forças Armadas da Ucrânia. Este nó tático, explicam os militares, é extremamente importante para as Forças Armadas da Ucrânia, pois permite monitorar o movimento da infantaria e do equipamento do ocupante. A situação é difícil, mas estável também na direção de Pokrovskoy. Os principais combates lá estão concentrados na região de Vladimirovka. As Forças Armadas da Ucrânia controlam a maior parte do povoado, mas o inimigo não para. Realiza ataques com bombas aéreas guiadas, KBs, tenta mudar a situação tática e pode tentar pressionar nossas linhas. Ao mesmo tempo, as unidades ucranianas realizam contra-ataques a sudeste de Sofievka para retomar o controle das plantações locais. O inimigo não é burro. O inimigo está longe de ser burro. A cada assalto eles fazem uma análise. Eles pegam o que funciona e usam da próxima vez, e o que não funciona eles deixam de usar no futuro. Por isso, de fato, neste caso, houve uma interação muito ativa dos operadores de guerra eletrónica. Houve uma interação ativa com drones de reconhecimento do tipo Zola, depois os Lancets já decolaram. O inimigo reage de forma muito ativa. Na direção de Konstantinovka, o exército russo tenta se consolidar nos conjuntos de casas de veraneio em frente à cidade, acumulando forças e equipamentos para um avanço. No entanto, nossos combatentes estão sistematicamente atacando os ocupantes, por isso a localização ainda permanece em uma zona cinzenta condicional. O vetor principal dos russos agora é o flanco sudeste. É justamente dali que pode começar o principal ataque à cidade, e o curso futuro dos combates depende da nossa capacidade de detectar e eliminar a concentração de forças inimigas a tempo. A artilharia trabalhou muito bem. Muitos veículos leves, automóveis, explodiram em minas, pois como uma brigada normal e comum do ponto de vista de engenharia, nós reforçamos muito bem a linha de frente. Os combates também não cessam na direção de Siversk-Lyman. Dronivka, a própria Siversk e as aldeias próximas nos arredores da cidade foram atingidas pelos ataques. Continuam as ações de combate ativas também em Zareshnoe. Não há controle estável sobre aquele território, nem de nosso lado, nem do inimigo. Ao mesmo tempo, forças especiais da Direção Principal de Inteligência atingiram um sistema de mísseis antiaéreos dos ocupantes. Os combatentes da GEUR localizaram e realizaram um ataque de fogo bem-sucedido contra o Buk M3 dos invasores russos. O custo desse sistema de mísseis antiaéreos varia de 40 a 50 milhões de dólares. Hoje, o Kremlin também perdeu outro brinquedo militar caro de Putin. É o drone de reconhecimento e ataque Orion. Seu raio de operação é de cerca de 300 quilômetros e o valor aproximado do pássaro de ferro abatido ultrapassa 5 milhões de dólares. Na véspera, drones ucranianos invadiram mais uma refinaria de petróleo russa. Os drones atacaram uma série de instalações de refino de petróleo da Rússia e alvos do complexo militar industrial inimigo. Uma grande empresa de produção de metanol na cidade russa de Gubaka, na região de Perm, foi atingida. O ataque à infraestrutura química-chave dos ocupantes, localizada a mais de 1.600 quilômetros da fronteira ucraniana, foi um verdadeiro choque para o Kremlin. A refinaria de petróleo de Kirishi, na região de Leningrado, também foi atingida. Segundo relatos dos russos, 3 drones na região da cidade de Kirishi foram abatidos, mas seus destroços causaram um incêndio no território da empresa. No entanto, os vídeos de testemunhas oculares mostram o contrário. As imagens da refinaria se assemelham mais a um impacto direto de drones do que a danos causados por estilhaços na refinaria de petróleo. Aliás, a refinaria de Kirishi é considerada uma das maiores da Rússia e antes da chegada dos drones ucranianos era capaz de processar cerca de 20 milhões de toneladas de petróleo por ano. Infelizmente, também foi barulhento na véspera na região de Kiev. No meio da noite, houve explosões na ferrovia por lá. Fortes clarões e sons repetidos de explosões ecoaram na região da vila de Kalinovka. Como se descobriu, munições detonaram durante o transporte ferroviário naquele local.
Uma série de explosões danificou a rede de contato, resultando no atraso de dezenas de partidas, e agora os trens circulam por rotas alternativas ao trecho danificado. Por coincidência, o epicentro das explosões também atingiu um trem de passageiros Kharkiv-Przemysl. O trem fez uma parada de emergência e centenas de passageiros foram evacuados às pressas do local do incidente para a faixa de floresta mais próxima. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido e após algumas horas, o trem continuou seu trajeto normalmente. Urgentemente, Medvedev fez uma declaração. Ataque à OTAN. A contagem regressiva começou. Trump entra no jogo. Grandes palavras sobre a cúpula com Putin e Zelensky. Isso quebra a rede. E na Chechênia há uma rachadura no poder. Kadyrov disse algo que ninguém esperava. Todos os detalhes abaixo. Zelensky e Putin se encontram sob o controle de Trump. O presidente do ZEUAURA não descarta a possibilidade de tal encontro, mas acredita que pode haver problemas com sua organização. O ódio entre Zelensky e Putin é ilimitado. Você ainda acredita que eles vão negociar? Eu não sei. Acho que no fim das contas terei que falar eu mesmo. Eles se odeiam. O que você acha? Isso poderia acontecer? Eu não sei. Talvez sim. De um jeito ou de outro vamos resolver essa questão, mas por enquanto é difícil dizer. Eles se odeiam tanto que não conseguem nem respirar. Por isso vou ter que intervir. Na minha opinião, uma reunião a 3 é possível com a participação de Trump, mas uma reunião a 2, bem, eu realmente não vejo essa possibilidade. E é claro que o Putin jamais vai se encontrar com o Zelensky cara a cara, talvez porque ele tenha medo dele. Além disso, Trump declarou que as sanções da UE contra a Rússia não são suficientemente rigorosas. Olha, a Europa, eles são meus amigos, mas eles compram petróleo da Rússia. Então não podemos ser os únicos que, estão trabalhando ao máximo. E a Europa compra petróleo da Rússia. Eu não quero que eles comprem petróleo. E as sanções que eles impõem não são suficientemente rigorosas. Estou pronto para impor sanções, mas eles vão ter que endurecer as sanções deles até o nível do que eu estou fazendo. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da China ameaça com uma reação decisiva caso os países da OTAN, sob pressão dos Issanoa, imponham tarifas sobre o petróleo russo. Aparentemente, isso realmente preocupa a China. Isso afeta a China. Isso é importante para a China. Mas quero dizer, se isso é importante para a China, então estamos seguindo o caminho certo, camaradas. Mas quero enfatizar mais uma vez que, na verdade, quem não quer cumprir os acordos dentro da UE são os melhores amigos do Trump, Orbán, Fico. Por isso ele deveria conversar com eles. A Rússia mudou de tática. E aqui estamos falando sobre a Moldávia. A presidente do país declarou que o Kremlin está espalhando desinformação de forma ainda mais ativa, utilizando padres da Igreja Ortodoxa Russa e a rede de bots Matrioshka. Aqui, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista político, isso é importante para eles, porque, lembro, Biden ainda declara como objetivo reunir o maior número possível de países pós-soviéticos de volta para essa mesma pseudo-império. E aqui, claro, a Moldávia é uma das partes muito importantes. E o que está acontecendo na Chechênia? Lá, Kadyrov aparentemente já está pronto para passar seu cargo ao filho Adam, pois contou que Adam está agora seguindo o mesmo caminho que o próprio Ramzan antes de liderar a república. Eu cresci ao lado do meu pai, sempre estive por perto, aprendi muito justamente estando ao lado dele. Adam também cresceu ao meu lado, por isso já tem muita experiência e conhecimento. Ele também tem prática. Quando fui nomeado para o cargo de primeiro vice-primeiro-ministro do governo regional, eu também era jovem. Mesmo assim, Vladimir Vladimirovich confiou esse cargo a mim. Adam também está se saindo bem e eu não tenho nenhuma reclamação, embora minha cobrança com ele, como filho, seja muito maior. Ramzan também afirmou que seu filho não tem prêmios imerecidos. Bom, claro, quem duvidaria disso? No entanto, será mesmo que Adam vai substituir Ramzan? Por enquanto, não vemos nada disso em Adam. Então eu entendo, Ramzan quer muito isso. Como podemos ver, ele está bastante mal e já quase não consegue governar a república. Ele só continua governando porque o Kremlin não concorda que Adam se torne seu sucessor. Vou fazer uma pequena previsão e dizer que o Kremlin não vai concordar. Mas quando se trata de distribuir prêmios, Putin é um mestre. O chefe do Kremlin concedeu a Dmitry Medvedev a Ordem de Mérito à Pátria de 4ª classe, tornando-o assim um cavaleiro completo dessa ordem.
Medvedev completou 60 anos e esse título de cavaleiro completo da ordem é, como se diz, uma recompensa por longos anos de serviço, por ele cumprir integralmente todas as instruções que Putin lhe dá. Talvez Putin valorize tanto Medvedev por suas declarações absolutamente absurdas? Por exemplo, Dmitry declarou que permitir que países da OTAN abatam drones russos sobre a Ucrânia significaria guerra da aliança contra a Rússia. Pois é, por que não? Talvez seja uma loucura alcoólica, ou talvez seja uma loucura natural. E, aliás, na minha opinião, na Rússia de hoje é impossível viver sóbrio. Se você não beber, pode enlouquecer. De qualquer forma, para Putin, ele é necessário e útil. Não por acaso, como lembramos, até Donald Trump comentou sobre Medvedev. Porque ao lado do Medvedev insano, Putin parece, bem, mais ou menos sensato, embora na verdade seja exatamente o contrário. Aqui vamos. A Terceira Guerra Mundial está perto. Poloneses já correm para a Ucrânia. As forças ucranianas revelarão um segredo mortal que será o fim da Rússia. Algo inesperado aconteceu. A OTAN poderia realmente começar a caçar o AVs nos céus da Ucrânia? Os detalhes vão chocar você. Dê uma olhada mais de perto. Com o ataque à Polônia, o Kremlin ultrapassou os limites, um momento decisivo para a Europa e para a Aliança do Atlântico Norte. Putin considerará qualquer demonstração de fraqueza como um convite para novos ataques e provocações. Qual é a sua reação à invasão de drones na Polônia? Isso poderia ter sido um erro? Poderia ter sido um erro, mas independentemente disso, não fico feliz com nada relacionado a essa situação. Mas espero que isso termine! Naquela noite, quando 19 drones russos sobrevoaram a Polônia, 400 drones passaram sobre a Ucrânia, além de 40 mísseis. Isso não foi um erro. Os propagandistas russos já afirmam abertamente com detalhes que os drones sobre a Polônia não foram um acaso. Em primeiro lugar, não foram simples Gerberas que entraram na Polônia. Como já foi mencionado anteriormente, algumas Gerberas estavam equipadas com tanques de combustível adicionais, algo que nunca foi observado em nenhuma Gerbera ucraniana. Em segundo lugar, os drones estavam equipados, embora de forma relativamente simples, com antenas CRP para proteção contra guerra eletrónica. Ou seja, entraram na República da Polônia drones especialmente destinados a ela, com uma tarefa bastante específica: voar o mais longe possível sobre a Polônia. Agora, para a Europa e a OTAN, é importante que a reação não se limite apenas a palavras. Na essência, o ataque dos drones russos demonstrou a falta de preparo dos países europeus para repelir ataques aéreos em massa, além de lançar dúvidas sobre o artigo 5 da aliança. Os sistemas de defesa antiaérea da Polónia e dos aliados derrubaram apenas 20% dos meios aerodinâmicos de ataque. Esse é um resultado extremamente negativo. Enquanto isso, no mesmo dia, os sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia derrubaram, segundo dados das comunidades de inteligência ocidentais, 90% dos meios aerodinâmicos, aerobalísticos de ataque e mísseis de cruzeiro. Todos os elementos formais para a ativação do artigo 5 estavam presentes, porque foi realizado exatamente um ato militar de agressão intencional contra um país da OTAN e, consequentemente, contra toda a OTAN, mas, na verdade, os países da OTAN não estão prontos para registrar isso. Enquanto o presidente do Seiuma tenta amenizar a situação, os políticos europeus, ao perceberem que ataques massivos de drones podem em breve se tornar uma nova realidade, começaram a agir. Após esse incidente, foram feitas as devidas declarações e, o mais importante, tomadas medidas práticas. A França transferiu 3 Rafale para o território da Polónia para patrulhamento conjunto, patrulhamento do espaço aéreo. Além disso, a Suécia forneceu meios adicionais de defesa aérea. A Alemanha anunciou o reforço dos sistemas de defesa aérea no território da Polónia e, consequentemente, os próprios poloneses tiraram suas conclusões. A principal conclusão é que a chave para a segurança da Europa é o exército ucraniano e sua experiência. Por esse motivo, a Polônia está enviando seus militares para aprender a abater drones russos na Ucrânia. Se, por exemplo, até mesmo modelarmos o recorde negativo da Federação Russa de 800 drones mais mísseis em um ataque combinado, por exemplo, em uma única noite contra a Polônia, bem, eu acho que isso simplesmente seria um pesadelo para os países da OTAN e, em algum momento, eles simplesmente ficariam sem mísseis para seus M-16, F-35 e aí, digamos, a competição de contra-ataques chegaria ao fim.
É por isso, claro, que eles não estão preparados. E, claro, somente a Ucrânia pode ajudar tanto a si mesma quanto a OTAN, a União Europeia e, de modo geral, ao Ocidente coletivo a resistir às ameaças que a Federação Russa está demonstrando agora. Além da eficácia da defesa antiaérea, a OTAN perde para a Ucrânia na questão econômica. Enquanto o Ocidente gasta milhões de dólares para abater drones russos baratos, Kiev está ativamente implementando inovações econômicas em seu sistema de defesa antiaérea, como a destruição de Shaheds com o uso de FPV. Por exemplo, um drone transportador que sobe a uma certa altitude, patrulha lá aguardando a aproximação dos Shaheds e sobe à altura necessária no momento certo. A equipe dele recebe informações do posto de comando de que um Shahed está voando em sua direção. Esses drones decolam e patrulham a área, aguardando a chegada dos Shaheds. Depois disso, são lançados drones antiaéreos FPV. Esses são drones-mãe, ou seja, eles os levantam para que os pequenos drones não gastem energia no ar e assim eles já mergulham de altitude diretamente nos Shaheds. Além disso, políticos europeus voltam a levantar a questão do fechamento do espaço aéreo sobre a Ucrânia, se não com as forças de seus próprios exércitos e aviação, pelo menos com o fornecimento de sistemas de defesa aérea, bem como mísseis de longo alcance, com os quais a Ucrânia poderá destruir tanto as fábricas russas quanto as plataformas de lançamento de drones. A melhor maneira de combater drones durante a guerra é destruir suas instalações de produção e plataformas de lançamento. É importante que os parceiros da OTAN equipem rapidamente a Ucrânia para que ela possa tomar medidas contra esses alvos em solo russo. Putin conscientemente cruzou a linha, e agora ele o pagará por isso, com o aumento da ajuda à Ucrânia, com foco no fornecimento de sistemas de defesa aérea e mísseis, ou os habitantes da Europa, especialmente do leste, terão que se acostumar com os alertas de ataque aéreo. A intriga mundial explodiu. Ordem urgente na mesa de Trump. Índia e China estão na mira. Aconteceu. A Casa Branca já se decidiu. Punição infernal para aqueles que alimentam a máquina de guerra de Putin. Os americanos estão promovendo um novo pacote de medidas extremamente duras. Aonde isso vai dar? Olhar. Os EUA estão pedindo aos países do G7 que forcem a Índia e a China a impor tarifas mais altas sobre a compra de petróleo russo. Em primeiro lugar, é preciso entender que, ao analisar por que as sanções contra a Rússia não tiveram o efeito esperado, embora algum efeito tenha havido, esperava-se mais, isso aconteceu porque as sanções foram impostas pelos países ocidentais, enquanto os países do sul global, principalmente Índia e China, não as implementaram. E então começaram a pensar em como fazer com que Índia e China se juntassem, mesmo que não de jure, mas de fato, às sanções contra a Rússia. E decidiram que isso é um elemento das chamadas sanções secundárias ou tarifas secundárias, quando tarifas são impostas contra um país pelo fato de comprar recursos energéticos da Rússia. Ao aumentar o preço de compra do petróleo, os Estados Unidos querem pressionar Moscou a sentar-se à mesa de negociações com a Ucrânia, informa o Financial Times. Me parece que essa é, desde o início, uma proposta distante da realidade. Embora, é claro, o enfraquecimento de Moscóvia também nos beneficie e não nos prejudique, mas nesse sentido existem muitos problemas mesmo. Especialistas observam que os EUA usam a guerra da Rússia na Ucrânia como pretexto para impor tarifas contra a Índia e a China. Isso é feito, digamos assim, do ponto de vista do Kremlin, porque eles querem fazer isso. Do ponto de vista da UE, sim, eles precisam que haja algum tipo de pressão sobre a Rússia, mas esse é um ponto muito importante. A razão é a Rússia ou, na verdade, queremos algo, digamos assim. E a razão é que os EUA querem impor essas tarifas contra a China e a Índia. Porque aqui há um contexto prévio para a questão. No mês de abril deste ano, os EUA aumentaram as tarifas sobre produtos de muitos países, mas isso causou certos problemas dentro dos próprios Estados Unidos da América. E muitos disseram que não se pode fazer isso sem um casus belli, ou seja, sem um motivo para impor essas tarifas, um motivo para a guerra. Jornalistas do New York Times lembraram que, em agosto, os EUA aumentaram as tarifas de importação da Índia para 50% devido à compra de petróleo russo. Em abril, o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou drasticamente as tarifas sobre as importações da China, mas em maio as reduziu após um forte efeito reverso no mercado. Será que Trump conseguirá, na véspera de um possível encontro com Xi Jinping, que pode teoricamente acontecer na Coreia do Sul, na cúpula da APEC, parece que no dia 30 de outubro, se não me engano, talvez mais tarde. Bem, como já é do nosso conhecimento, com Donald Trump,
A verdade é que os cronogramas de certos eventos podem mudar de forma bastante espontânea e por isso mesmo não vamos fazer previsões que sejam definitivas. O livre comércio é um princípio fundamental das atividades da União Europeia. Na verdade, a imposição de tarifas contradiz as disposições estatutárias da UE, que apoia as sanções contra o Kremlin. Há um consenso sobre a necessidade de pressionar a Rússia, mas os princípios são diferentes. Então, está em andamento a busca por esse denominador comum. Será que ele será encontrado? Vamos torcer para que sim. De qualquer forma, para nós, o enfraquecimento econômico da Rússia é extremamente importante. Mas, na verdade, os vários métodos que existem para promover esse enfraquecimento e que o Ocidente pode, de fato, empregar, são, no momento atual, considerados bastante contraditórios entre si. A pressão econômica sobre a Rússia é o que tanto a UE quanto a Ucrânia precisam, já que a Ucrânia está contendo o inimigo enquanto as negociações estão em andamento. A UE entende perfeitamente que a ameaça existencial vem da Rússia. E os 23 drones que chegaram à Polônia são a materialização dessa ameaça. Ou seja, hoje são 23 drones. E o que vai acontecer daqui a 2 meses, ninguém sabe. Por isso, naturalmente, é possível convencer a Europa da ideia dessas tarifas secundárias justamente pelo argumento da ameaça russa. E é isso que os EUAT estão fazendo agora. Se pressionarem a Europa, então China e Índia podem começar a pensar se vale a pena comprar. Substituir os produtos russos no mercado é difícil, mas totalmente possível. Para isso, em primeiro lugar, é necessária a vontade política e o desejo da Europa. É isso por hoje. Para mais notícias quentes da linha de frente, assista à próxima edição.